Olá, bora para mais um Fala Mercado aqui no nosso Coletiva.tv. O jornalismo de opinião é aquele em que o jornalista expõe o seu ponto de vista, o seu juízo de valor sobre determinado fato. Aqui, nesse lugar, a isenção jornalística está dispensada. Ele contribui para a informação à sociedade? Ele contribui ou ele interfere na formação de opinião do público? E para falar sobre isso, hoje, do meu lado, Rafa Sequim, Nando Gross. Bem-vindos, meninas. Obrigado. Muito legal estar aqui para a gente debater e entrevistar o Nando aí, falar um pouco sobre jornalismo de opinião. Muito legal o convite. Obrigado pelo convite também. Um momento importante da gente falar sobre isso. Bom, o Rafa, que é jornalista, vai entrevistar outro jornalista e o Nando também é. Somos colegas muitos anos. Aí. É verdade. Quero dizer que como colega, um excelente colega, mas como meu atleta, eu treinador, extremamente indisciplinado. Tá? Eu teria que dar uma coletiva. Eu teria que dar uma coletiva como o Renato, entendeu? Expondo. Tirar do time, alguma coisa assim. Eu era o capitão e meio esquentado, então às vezes eu batia de frente com o treinador. Mais que o treinador. Mas eu queria ver a cena do Rafa esquentado. Não. Tranquilidade em pessoa. Não, mas ele é tranquilo esquentado. Não é esquentado que grita, que você é esquentado entendi. tranquilo. Eu tento irritar o adversário, irrita o treinador. Mais ou menos. Entendi. É aquele que manda o cara longe educadamente. Assim, sabe? O senhor poderia, Por favor, o senhor gentileza, poderia ir a, né? Isso aí, exatamente. Maravilhoso. Lembrando, então, que este programa é um oferecimento da Vero. Vero tem taxas sob medida e máquina grátis. Vero cabe no seu bolso. Vero é mais negócio. Peça a sua proposta. Agora sim, meninos, então, vamos começar. A palavra é toda de vocês, porque aqui, como vocês sabem, o protagonismo é do mercado. Bom, a gente tem aí o jornalismo de opinião hoje, né, Márcia, Nando, como um ingrediente cada vez mais presente na vida das pessoas. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma escola de opinião, porque o público sempre foi opinativo. Aqui o jornalismo sempre foi muito opinativo, porque o público gosta desse tipo de coisa e faz parte da cultura do gaúcho, de certa forma. Mas agora a gente está vendo aí um nascimento de uma montanha de canais, de plataformas que relatam fatos, mas também emitem muita opinião. Então, hoje dá para dizer que qualquer um emite opinião. O que tu acha disso, Nando? O que tu acha para onde a gente está caminhando? Eu acho que a tendência é melhorar, tá? Honestamente. Eu acho que a gente teve muito tempo uma espécie de ditadura de opinião. E no Rádio Gaúcho, o Sequim tem razão, a gente dizia que ia ver o programa do fulano de tal, o programa tal. Antigamente até o nome dos programas era o nome, programa Sérgio Zambiasi, programa Lauro Quadros, dava-se o nome do apresentador. Era muito comum isso aqui, né? E era muito em cima do apresentador. E o rádio, claro, ele funciona em cima do nome. Porque o rádio é aquele cara que tu leva para tudo que é lugar, né? Tu é casado, tu vai pro banheiro, tranca a porta. O rádio tu leva para dentro do banheiro, entendeu? E tá o cara ali falando contigo, ou ela falando contigo. Então o rádio tu tem uma certa coisa que a televisão tá ali estática, tu não carrega tanto, né? Então tem uma relação mais íntima, né, com o rádio. Mas eu acho que essa diversidade está trazendo novas vozes. Por isso que, ao contrário de alguns que acham que agora qualquer um pode ser jornalista, eu acho que o jornalista é quem vai saber lidar com isso. Hoje tem ferramentas que eu não tinha quando eu estava saindo da faculdade. Ou alguém me contratava, ou eu não tinha onde trabalhar. Eu ia ser assessor de imprensa, né? Montei jornais aí, o Marreta, eu estou lá na história, recebi a medalha da Assembleia Legislativa, um jornal, né, de muita importância na época, numa época de ditadura, o Marreta foi um jornal homenageado na Assembleia, e outros jornais menores, enfim, tu tinha que fazer isso, ou conseguir daqui a pouco, em 85 eu entro na falecida difusora, que depois vira Bandeirantes, mas ainda era difusora. Hoje, Márcio, o cara está na faculdade, sai da faculdade, ele tem inúmeras perspectivas, né? De fazer programas como esse que a gente está fazendo, enfim, de outras coisas. E na questão da opinião, se a gente pegar agora o caso Cuca, eu estava relendo, né, porque o blog do Paulinho é um cara, tem um blog tem muito acessado lá de São Paulo, e eu estava lendo, ele postou, Sequim, comentários da nossa imprensa em 87, do caso Berna. Né, que é o Cuca e mais 3 jogadores, aquele estupro de uma criança de 13 anos. Se tu vê como a imprensa tratou, né, as opiniões dos comentaristas, todos grandes nomes, né, não vou estar dando nome aqui de ninguém, mas como normalizaram,
né? Que a justiça suíça tinha que fazer justiça, com perdão da redundância, uma festinha, não podia dar em nada. Nós estamos falando de 4 caras. Né? O relato da polícia estava ali, né? 2 deles foi encontrado o esperma da menina, né? Ela reconheceu todos, deu detalhes. Né? O único que ela disse que não teve relação foi o Fernando, o goleiro, mas que segurou e tirou a roupa. Bom, para mim é a mesma coisa. Né? Mas, enfim, tudo. E a imprensa aqui tratou como uma festinha. Né? Quem tiver paciência, procura o que... É só dar um Google. É um Google, tá? Foi 87 isso. Então, e nós achávamos aquilo, essa normalização, quando eu vejo muita gente dizendo a imprensa de antes era melhor, talvez em algumas coisas, né? Mas hoje nós não admitimos isso. Tem espaço hoje para essa opinião mais, Exatamente. inclusive a mais enfática. Era normalizado o racismo. O Grêmio, por exemplo, não entendeu o que estava acontecendo no caso Aranha. O Grêmio tratou como se estivesse nos anos 80. E aí o diretor jurídico vai a público, criminaliza o Aranha, né? Diz que é normal no futebol chamar negro de macaco, né? Que isso era uma coisa absolutamente natural, que estavam fazendo, enfim, aquele velho argumento que é a turminha da lacração, ou porque é politicamente correto, essa turma chata. Isso era normal antes, né? O politicamente correto era ridicularizado, não é mais. Então, eu gosto dessa geração. Tem coisa para corrigir, tem exagero, tem excesso, tem. Mas eu acho que essa geração não aceita mais racismo, não aceita mais machismo, não aceita homofobia, e isso é bom. Né? Tem muita coisa no jornalismo, na parte política, tem muita coisa que a gente tem que corrigir no jornalismo de opinião, mas essa coisa de não ficar só restrita, assim, quando dizem, todo mundo hoje dá opinião, eu disse, que bom que todo mundo hoje tem voz. Que bom que todo mundo pode hoje, então, né? Pode. Cabe agora às pessoas, né, saber filtrar, e cabe aos jornalistas se colocarem diante disso. Até se qualificar um pouco mais, né? Muito mais, porque é um outro momento de ser jornalista, tem que pensar diferente. Nós tivemos um momento, lá até 2014, onde as fake news eram geradas por robôs. Né? Vocês lembram que tinham escritórios lá? Hoje as pessoas estão fazendo fake news e com pior... técnicas jornalísticas, né? Não, então, todas elas estão, como é que se diz, são sendo reprodutores disso. Elas recebem, né, pós-verdade. Não é verdade, mas bem que poderia ser verdade isso aqui. E pega e sai repassando. Então, nós estamos vivendo uma coisa assim, uma cultura da negação do conhecimento. Né? E às vezes a imprensa participa, nós deixamos acontecer muita coisa. Eu estava vendo agora um estudo do Washington Post, os caras agora, mas agora já passou a eleição, mas publicaram essa semana. Durante a eleição, durante a campanha, eles detectaram 26.300 mentiras ditas por Donald Trump. Quer dizer, e isso vai, entendeu? Está na mídia, está em tudo que é lugar. Quer dizer, é uma negação do conhecimento, onde a mentira passa a ser verdade. Os caras mentem, as pessoas começam a repetir aquela mentira. Então, esse é um drama, né, que o jornalismo de opinião tem que saber enfrentar. O jornalismo de opinião não pode nunca deixar de ter o contraditório. Mas, Nando, tu está tocando em dois aspectos aqui. Um é cultural, que não se refere só ao jornalista em si, mas aos formatos. Sim. Antes, por exemplo, vamos lá, tu pegou um exemplo ali de um Lauro Quadros. O Lauro Quadros virou um grande comentarista, um grande formador de opinião no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque ele tinha vários espaços a serem ocupados nos veículos em que ele trabalhava. Tinha uma transmissão de jogo de futebol em que um comentarista ficava 12, 13, quase todo o intervalo, só ele falando. Então, as pessoas sabiam o que acontecia no jogo pelo comentarista. Né? E uma época que o rádio era muito predominante, não tinha TV, então era realmente... Formava os dias, não tinha como o cara não ser conhecido. Hoje o comentarista não consegue ter essa influência porque todo mundo está assistindo o jogo. Então está concordando ou discordando com o comentarista e na maioria das vezes discordando do comentarista. Né? Mas de qualquer forma... Quando tem comentarista nessa aqui. Isso, quando comentarista. Esse tempo eu estava vendo um jogo, eu gosto no intervalo passar as rádios para ouvir os comentaristas, eu tenho uma opinião do jogo, quero ver o que o pessoal os colegas estão pensando do jogo. Olha, eu fiquei uns 8 minutos na Gaúcha, tá, dos meus amigos, né, nossos amigos, e não ouvi, aí eu ouvi uma hora um deles que era o torcedor, o comentarista torcedor. E daqui a pouco entrou o Diogo Oliveira, eu disse, olha só, o Diogo estava ali, mas o intervalo era o horário nobre do comentarista. Tu botava no intervalo e era o comentarista, tu ouviu o comentarista. Era um segundo ali que eu vi, o Diogo está na transmissão, que alívio, achei que não tinha ninguém. Mas eu acho que é isso, tá? É exatamente nesse ponto que eu quero entrar. Um ponto é formato e a qualificação do jornalista. Que eu acho que hoje o jornalista tem que estar muito mais por dentro dos assuntos. Por quê? Porque senão não vai ter só a verdade dele.
né? Não vai ter só a verdade dele. Antes tinha só a verdade, que era o cara que estava bem informado ali, e o público não estava bem informado. Hoje o público está mais bem informado que o jornalista. Não, os comentaristas de hoje, eles sabem mais futebol que os antigos, tá? Os antigos comunicavam melhor, mas ninguém sabia nada de futebol. Ninguém sabia falar de plano tático, absolutamente nada. Exatamente. Então tu está entrando num ponto que é a cultura de formatos e de embasamento, de conhecimento, e no outro ponto que é a qualificação do jornalista, né? Que é o jornalista que não está tão bem preparado e que daqui a pouquinho vai ter um filtro, uma seleção natural que o público vai fazer, né? Segundo tu mesmo disseste. De que forma tu acha que o novo profissional que hoje está na faculdade, ele vai aprender ou tem que aprender a lidar com esse tipo de coisa? De pegar a transformação da cultura e a questão da qualificação e entrar no mercado de trabalho mais eu sempre acho mais embasado para entrar bem, para ser um grande no futuro. Ser top. Eu sempre acho que nada supera o conhecimento, independente da plataforma em que tu vais trabalhar com comunicação, né? Então, investir em conhecimento, né? Saber como é que é a técnica de comunicação, o que é relevante, o que não é. E aí começar a entender as plataformas, que eu acho que também faz parte do conhecimento. Tá? Agora, tu tem que saber, primeira coisa, como é que eu quero me posicionar diante de tudo isso? O que eu quero fazer na condição de jornalista? Eu só quero ser um produtor de notícias, né? Eu quero gerar... Porque hoje tem várias formas. Eu quero ser um cara que contribua, né, com o ecossistema, eu quero ser um cara que contribua no combate à fome, eu quero ser um cara que faça análise tática profunda sobre futebol, ou eu quero ser um representante da minha torcida, do clube que eu torço, né? Ou eu quero fazer um blog para apoiar um segmento político, um canal, sei lá, entendeu? Que jornalismo eu quero fazer? E tu acha que o posicionamento tem que vir desde o início ou pode ser construído esse posicionamento? Eu acho que tudo se constrói, né? Tem uns que tem uma convicção maior, né? Dependendo de quanto começa, mas eu acho que tudo... Quando tu começa a ver como as coisas funcionam, como é que as plataformas funcionam, na medida que tu vai adquirindo mais conhecimento, tu vê, eu achava isso, mas agora não é bem assim. Eu acho que é diferente, né? Mas o que eu vejo é que dá mais opções. E o que eu acho que tu não pode nunca... Qualquer radicalização, tu te limita, né? O radicalismo é burro, né? Quando tu fala em jornalismo de opinião, eu acho que hoje tem gente que diz que faz jornalismo de opinião e não está fazendo jornalismo de opinião, âncoras de rádio especialmente, tá? E serve para televisão também, tá? Isso aconteceu em vários episódios, tá? Jornalismo de opinião, tu sabe a opinião do âncora, tu sabe se ele é um cara posicionado para a esquerda, para a direita, se nós estamos falando de jornalismo geral, tá? Mas ele entrevista todo mundo. Ele vai entrevistar um cara da extrema direita, tu sabe que ele é de esquerda, mas ele está entrevistando um cara da extrema direita. Outra coisa é o que está acontecendo hoje. Hoje, os âncoras, ou o âncora tem uma posição política e só fala no programa dele quem tem a mesma posição política. Isso não é jornalismo de opinião. Isso chama-se jornalismo militante. É outra coisa. E isso eu acho que pode acontecer em qualquer canal independente de YouTube. Eu acho que não pode acontecer, tá, em empresas de comunicação. Que tem a concessão pública. São concessões públicas. Claro. Então eu não admito o que a Jovem Pan fez, eu não admito o que a Rádio Guaíba fez durante a eleição, né, defendendo possibilidade de um golpe militar para deslegitimar uma eleição, né. Eu sempre, independente de posição política, a nossa grande imprensa sempre defendeu a democracia. Nós nunca gostamos de ditadura. Até porque o jornalismo ele é o registro histórico desse período. Não, né? há jornalismo sem democracia. Exato. Então, não faz sentido tu defender uma ditadura. Uma coisa é tu fazer uma denúncia de uma eleição que tenha sido fraudada, tu enquanto imprensa. Claro. Bom, daí tem protestos em frente à Assembleia Legislativa, em frente ao TSE, e tu está acompanhando aquilo. Agora, ir para frente de quartel, quem vai para frente de quartel pede o quê? Uma intervenção militar? Para fazer o quê? Uma ditadura? Fechar congresso? A imprensa não pode apoiar isso. E esses veículos apoiaram. E são concessões públicas. Significa que... né, servem à sociedade. Serve à sociedade. Né? Serve só um lado, claro. Só a quem pensa igual a eles. Então, esse é o meu posicionamento. Às vezes parece, o cara tem direito de pensar o que ele quer. Tem. Então, compra um jornal. O jornal não tem esse problema. O jornal não é concessão pública. O Estadão publica só o que ele quer, não tem problema. Né? A Folha de São Paulo não tem problema. É deles, tá bom? O problema é entre eles e seus jornalistas, né? Quanto ao contribuinte, ao povo brasileiro, eles não nos devem maiores explicações. Agora, a concessão pública nos deve explicação. E tem que ser cobrado.
para eu entender mais ou menos o que vocês estão trazendo, vocês entendem que o jornalismo de opinião, ele não ocupa o mesmo lugar da imparcialidade jornalística. Uma coisa não interfere na outra. Eu acho que pode, na minha opinião, não interfere. Não interfere. Não interfere. É como um juiz. Se ele acha que vai interferir, ele tem que dizer, olha, eu não tenho condições. O cara, por exemplo, é gremista, vai comentar um Grenal e diz, olha, eu não tenho condições porque eu vou torcer para o Grêmio. Ele tem que dizer isso. Ele tem que ser honesto. Né? Ele tem que ser honesto. Né? O Guerrinha é colorado e eu nunca vi nenhum gremista bravo porque ele vai comentar um Grenal. O Guerrinha é um excelente exemplo. O Guerrinha é um cara que circula muito bem nessa coisa. E ele não esconde o time dele. O Cláudio Cabral, falecido, querido Cláudio Cabral, era colorado, os gremistas respeitavam o Cláudio Cabral. Né? É possível tu ser imparcial, tu ser identificado, ter um lado. Seja futebolístico, seja religioso, seja político. Eu acho, dar uma opinião. Eu acho que às vezes as pessoas ficam pensando que quem está revelando o time agora na imprensa, né, sei quem, é só por estratégia para viralizar o seu canal de YouTube. Então, pode ser que sim, pode ser que não, mas eu acho que assim, ó, as pessoas hoje estão interessadas em saber. Né? As pessoas estão interessadas em saber. Né? E é muito simples, cada um toma a sua decisão. Tu pode dizer que torce para A ou para B e continuar fazendo jornalismo esportivo, sem problema nenhum. Tu pode dizer que torce para tal time e fazer um canal ou um blog que tu quiser focado só naquele time. Mas não significa que tu vai ser uma claque, que tenha que aplaudir tudo. Tu vai criticar quando achar que tem que criticar. Eu acho que a gente tem o principal patrimônio de qualquer jornalista, em qualquer profissão, mas no jornalista eu acho que isso aí fica mais latente, aparece mais. O principal patrimônio do jornalista é a credibilidade. Perfeito. Se ele mantiver a credibilidade, não interessa qual posição e qual canal, qual plataforma, qual público ele atingir. Se ele mantiver a credibilidade, ele vai continuar sendo um bom jornalista. Se ele vai ser imparcial, se ele não vai ser imparcial, se ele vai dar opinião sobre A ou B, não interessa. Se ele mantiver a credibilidade dele em alta, ele vai. Nós somos produtores de conteúdo. Né? Eu lembro que na polêmica aquela do vai fechar o jornal ou não vai fechar, né? E ele ainda existe, mas vai fechar, não vai fechar. Existe o jornal e a polêmica. A gente dizia, os jornalistas vão se perder. Eu disse, olha, talvez as fábricas de celulose tenham mais problema em vender papel, porque nós produzimos conteúdo, nós vamos continuar produzindo. Não vai estar no papel, vai estar em outro lugar. Nós não vamos deixar de produzir. A técnica e a ética jornalística é a mesma, independente da plataforma. Isso a gente já falou diversas vezes aqui também. Eu lembro num dos episódios que a gente também estava discutindo, se não me engano foi no episódio do Jornalismo Esportivo Identificado, para quem quiser assistir, procura ali, volta ali uns episódios. O Fernando e o Guimarães? Exatamente. Que a gente disse, aqui a gente está fazendo jornalismo, eu questionei eles, né? E aí eles disseram, sim, aqui sim, né? Conteúdo e jornalismo. Mas, não, porque uma coisa não precisa interferir na outra. Tu não deixa de ser um jornalista, Nando, se tu der a tua opinião, né? Claro. Assim como o Rafa. Exato. É essa linha. Não, até porque uma coisa é uma definição de notícia, outra coisa é fazer jornalismo, né? Dentro do jornalismo existe espaço de opinião. As pessoas querem saber, até porque... Sempre existiu, inclusive, Sempre né? existiu, até porque toda relação... Né? A própria, quando a gente estuda lá atrás a teoria da comunicação, né? Lá do emissor, né? Receptor, a mensagem, o ruído, e o que tem que causar lá no receptor, né? Ele tem que ter uma resposta, seja ela positiva ou negativa, mas se só chegar no receptor e o cara continuar dormindo, não der a mínima, não impacta, tu tem que impactar ele de alguma forma, positivamente, negativamente, é isso que gera a opinião pública, isso é que gera o debate na rua. Então, a carga de opinião, ela vai sempre existir. Não, minha credibilidade tem a ver, eu acho que isso aí que o Nando falou é, assim, muito importante a gente saber sempre. Hoje existe uma luta pela audiência, por cliques, por visualizações, por interações, compartilhamento, engajamento, por conta das redes sociais, do YouTube e tudo isso, né, das ferramentas digitais que a gente tem hoje. Isso acho que é muito importante sempre a gente ver, porque isso aí é um fator de mercado, assim como as rádios e as TVs sempre buscaram Ibope, os jornais sempre buscaram estar bem lá no IVC, essa aí é a métrica que se usa hoje em dia. Mas isso não pode vir a qualquer custo, né? Eu acho que sempre uma coisa que, o que o Nando falou há pouco, eu usava uma figura nos veículos de comunicação quando eu trabalhava, uma época eu dava aula também e usava muito essa figura que era: qual é a principal missão de cada jornalista que trabalha em rádio e TV? Fazer as pessoas aumentar o volume. Que é uma característica, uma ação
que às vezes a gente não dá bola. Mas, na verdade, quando a gente está assistindo TV ou está ouvindo rádio e a gente se interessa sobre qualquer assunto mais, a gente aumenta o volume. Sim. Involuntariamente a gente aumenta o volume. É normal. Então a gente tem que fazer as pessoas aumentar o volume. Isso aí é a missão de cada produtor de conteúdo que trabalhe com imagem ou com audiovisual, com o vídeo ou com áudio. Então continua, nunca vai deixar de ser essa missão, só que não se pode fazer isso a qualquer custo. E alguns fazem isso a qualquer custo, e aí exageram na opinião, passam do ponto e aí perdem a credibilidade. Vão acabar com o tempo, pode ser que não percam de cara, mas com o tempo vão perder a credibilidade, não tenho dúvida. Não tenha dúvida. Eu acho que o que está acontecendo hoje, vários youtubers, né, que a gente pode chamar desses identificados em jornalismo esportivo, que começaram a fazer de uma forma mais caricata, estão cada vez menos caricatos e mais jornalísticos. Né? Estão agregando elementos do rádio, da televisão convencional para os canais deles. O próprio Fabiano Baldasso, que era muito mais aquele torcedor, fanfarrão e tal, hoje o canal dele é um canal muito mais. Ele tem até Grêmio no canal dele. Né? Virou um veículo de comunicação. Virou um veículo de comunicação. Né? E ele é um cara que nunca passou pano, ele sempre criticou. Né? Ele é um caso bem sucedido. Não, o Baldasso, inclusive, já confirmou que vem. Tá? Porque assim, é o segundo, o terceiro episódio que o nome dele sempre volta para essa mesa. Então, eu disse pra ele, agora tá na hora de tu lá, né, ser a estrela também, né? Então, teremos Baldasso no canal. O Baldasso tá velho, ele tá na praia. E assim, ele disse que agora não quer participar de nada, não vai a lugar nenhum, tá morando na praia. Certo ele, na praia, né? Não quer participar de nada. Né? Mas ele é um cara muito talentoso, eu sei disso, muito talentoso. Gente, uma mala, né? Uma mala, mas muito talentoso. Eu gosto que todo mundo que fala do Baldasso, eu vou ter que perguntar isso pra ele. Todo mundo que fala do Baldasso diz isso, né? Não, ele é um baita cara, um visionário, né? Um cara no YouTube, então nós ficamos na Alemanha, eu na Alemanha, ele em Porto Alegre dava um livro, uns 20 e-mails, nós brigando. Dava um livro, depois no dia nós tínhamos umas páginas, vamos deletar aqueles e-mails? Vamos, por isso que não deu o livro, deletamos os e-mails. Não deviam ter deletado, É verdade, daria um bom livro. Como diria a nossa diretora aqui, deletar as coisas é sempre muito perigoso, Seria né? Conexão Internacional o nome, seria Conexão Internacional. Gente, a gente tem, em algum momento dos nossos episódios, a participação das pessoas que estão atrás destas câmeras que vocês veem. E aí a gente tem a pergunta da produção. Que aí a gente interrompe o papel do entrevistador para que o pessoal também possa participar. E uma das perguntas que chegou diz assim, ó. No mundo ideal, o jornalismo opinativo deveria ser restrito a poucos com amplo domínio do tema para maior lealdade à informação? Primeiro vamos entender assim, ó, tá? Sobre esse negócio de liberdade de imprensa para o jornalista. Nós estamos falando de jornalista. Jornalista não é dono de veículo, tá? A empresa de comunicação é que determina regras, tá? Eu trabalhei em veículos de comunicação em que em determinados momentos era proibido dizer o nome do prefeito, por exemplo, tá? Então tu tinha que dizer, o prefeito de Porto Alegre anunciou hoje à tarde e tal, daí o cara que está ouvindo, pô, não tinha o nome do prefeito, mas era proibido dizer, tá? E vários outros casos, pessoas que eram proibidas de dar entrevistas, né? Ou tu vai tratar sobre uma ocupação ou invasão do MST e recebe a determinação de que não é ocupação, é invasão. Tá? Então, vamos primeiro deixar isso claro, porque não é assim, o jornalista tem a opinião que ele quiser. Tá? Não é bem assim. Tá? E agora, nesses últimos tempos, foi uma patrulha impressionante. Né? A gente viu, visivelmente, tal empresa está desse lado, essa empresa está daquele lado, né? Isso ficou muito claro. Né? Então, no dar uma notícia, tu já pode emitir uma opinião. A Folha de São Paulo recentemente deu uma notícia, sobe em não sei quantos por cento, um número absurdo, 60 e tantos por cento, a aprovação pela venda das empresas, pela privatização das empresas públicas. Tá bem, isso foi uma pesquisa do Datafolha, mas sabe o que diz a pesquisa? Mais de 20% à frente, as pessoas contra a privatização, tipo 48 a 25, essa era a informação correta, era que a maioria do povo brasileiro era contra a privatização. Qual era a informação, a manchete? Era essa. Então, o percentual de pessoas a favor é que cresceu, mas não significa que seja... Então o editor, quando vai dar a notícia, ele já diz para ti, olha, na hora de escrever, tá, a nossa posição, tu dá a informação, dá todos os dados, tá? Mas a nossa posição é de que foi um grande avanço, tá? Houve um crescimento naquilo que nos interessa, que é a privatização. Então a gente tem que dar esse desconto. Mas sim, respondendo objetivamente, eu acho que a opinião deveria ser, em alguns momentos, dada por alguns, para não
minar, especialmente se é uma resenha esportiva, mania, né? Se é uma resenha de notícias no rádio ou se é um telejornal, entendeu? Se cada notícia entrar com teor opinativo, vai ser muito chato. Então, quanto mais isento entrar, melhor. Agora, eu repito, dentro dessa isenção, tem vários itens que já estão previamente colocados e o jornalista, quando vai fazer a matéria, sabe disso. E a gente tem umas armadilhas hoje para esse tema, né? Que é o espaço e a desqualificação, nem digo assim contra os profissionais, mas às vezes, como as empresas estão com dificuldades financeiras, as empresas de comunicação, isso aí é notório, né? O mercado publicitário se redirecionou para o digital, então as empresas de comunicação estão realmente com mais dificuldade hoje em dia, então conseguem pagar salários menores e com isso pagam os profissionais que não são tão qualificados, talvez, como eram antigamente, ou, sei lá, até são qualificados, só que não conseguem aproveitar bem os espaços, né? Não vou fazer juízo de valor sobre os profissionais. Não vai dar tua opinião. Não, nem é isso. Não, nem é isso. Eu não tenho uma opinião formada sobre isso mesmo, senão daria. Mas acho que o que também desvirtua um pouco essa questão tem alguns veículos de comunicação que, por terem perdido muito dinheiro, né, muita capacidade de investimento, começaram a abrir muitos espaços que confundem a informação, confundem quem dá notícia com quem dá opinião. E aí todo mundo dá opinião. Porque no que tu abrir para um estagiário que vai para o microfone, e nada contra o estagiário, eu fui estagiário e está tudo certo, é isso. E o estagiário não quer dizer que por ser estagiário vai ser desqualificado, de forma alguma. Mas no momento que tu abre para qualquer um dar opinião, para qualquer um que está na frente do microfone dar opinião, tu vai correr um risco maior de aquela pessoa não ter ainda embasamento, domínio para falar sobre aquele tema. Então, acho que também tem armadilhas que são criadas pelo próprio meio, não só pelo jornalista ou pelas empresas. Ou por quem paga a conta. Mas é por quem, assim, tá ali, tá desesperado, tem que botar um programa no ar e daqui a pouquinho vai botar um programa de 3 horas com 3, 4 pessoas participando. Se for um programa de 3, 4 pessoas participando durante 3 horas, em algum momento todas vão dar opinião e nem sempre vão ser opiniões com um domínio do tempo. Eu acho que os veículos da mídia tradicional, o único movimento que eles estão fazendo para tentar se adaptar à realidade é demitir pessoas e diminuir o quadro funcional. Porque em termos de conteúdo, eles não entenderam nada do que está acontecendo agora. Qual é a grande novidade que tu vê nas televisões? As rádios estão pegando os modelos que eu dizia lá do início, os caras faziam jornalismo identificado no esporte, por exemplo, que era muito caricato. Eles estão pegando aquele modelo caricato, que cada vez está menos caricato lá, eles estão atrasados, estão pegando o que já passou lá para agregar ao rádio. Então hoje o que eu estava dizendo, tu quer ouvir uma opinião, jornalismo de opinião, o comentarista esportivo acabou. Né? Então tem o torcedor na arquibancada, tem o comentarista torcedor, todo mundo dá uma opinião e daqui a pouco tem um segundo para o cara falar. Então eu acho que eles não entenderam na televisão qual é a grande novidade, né? O que eles fazem assim, qual é a apresentação de conteúdo. Eu acho que fora a Rede Globo, que ainda tem problema, mas talvez seja a única ainda que consegue estar quase sempre dentro do digital, está entendendo tudo isso que está acontecendo, mas tem outras, as emissoras, que não sabem nada de digital. Tu não encontra nada deles no mundo digital, não aparecem. E aí estão fora, vão perder. Não adianta só diminuir o quadro funcional. Tu tem que pensar uma estratégia de como usar tudo isso que está aí a teu favor. Exato. É a questão da segunda tela, que dá para aproveitar melhor, a questão dos profissionais multimídia, que dá para aproveitar melhor. É mais só do que chamar o QR Code para o cara sair correndo e botar na tela. Até porque sempre quando a gente chega na tela já tiraram o QR Code. Eu nunca consegui chegar a tempo, nunca. Até tu abrir o celular, achar câmeras, chegar lá, já foi o QR Code. Boa. Mas pode ter coisa mais criativa do que isso, né? Claro. Não pode ser só isso. Sem dúvida. Rafa, nossa última pergunta, então. Vamos falar então com o Nando sobre uma questão que eu acho que o Nando é o cara que eu sempre admirei muito por navegar muito entre todas as plataformas e entre todos os assuntos. Eu me lembro uma vez que eu era produtor ainda na Gaúcha, depois eu fui chefe do Nando uma época também.
Mas eu era Quando produtor. era a maior bronca dele, que ele mandava os recados por e-mail. E eu, irresponsável, não olhava os e-mails. Eu não sabia. Pô, mas eu mandei um e-mail. Porra, me avisa, cara. Pega o telefone e liga. Liga pra mim. Mas ele tinha razão, o e-mail tinha que mandar. E tu foi um chefe dele quando tu era técnico, né? Ele era o capitão. Era irresponsável. Não, irresponsável não, era indisciplinado. Era indisciplinado. Mas eu fui produtor do Nando, então eu sei, e depois tive toda uma trajetória ao lado do Nando aí, e eu sempre admirei o Nando pela capacidade de navegar entre todos os assuntos, né? O Nando, eu me lembro uma vez que eu produzi um programa num domingo à tarde de verão na Gaúcha, tinha um programa que era pura enrolação. Gaúcha Estação Verão. Estação Verão. E Tipo assim, das 2 às 10 da noite, sabe? Não, das 2 da tarde às 6 da tarde. Era um negócio assim interminável. Era um trem. Interminável. E eu me lembro que a gente fez assim, ó, era um domingo e a gente não conseguiu marcar nada de entrevista. A gente não conseguiu nada. Tudo que a gente marcou era, os caras desistiram de última hora. E aí o Nando só dizia assim, ó, não, me dá uma entrevista aí que eu faço meia hora, 40 minutos, não interessa o assunto. Então ele fazia mesmo. Maravilhoso. Nando, tu acha que vão ter mais Nandos Gross no futuro, de caras que entendem de tudo que é assunto e são embasados para falar de todo que é assunto, e estou usando o teu caso, mas a gente sabe que tem toda uma escola que vem antes de ti, e talvez uns que vieram depois também, ou tu acha que cada vez mais vai ser direcionado o jornalismo de opinião, o cara só dando opinião sobre um assunto específico, porque está no seu canal do YouTube e é aquele assunto que ele vai falar só? Eu espero que não, tá? Porque eu confesso que eu tenho um pouco de medo disso. Eu acho a segmentação legal. Mas eu tenho um pouco de medo de a gente não se encontrar em lugar nenhum nunca juntos. Sabe aquela coisa de... A famosa bolha, né? o telejornal, que daqui a pouco tu te reúne ali, tá todo mundo falando do Brasil inteiro naquele horário, durante meia hora. Eu sinto um pouco de falta disso, né? Então eu espero que não. Eu acho que é espaço para tudo, para tu fazer um jornalismo segmentado, né? Mas eu acho fundamental isso aqui, a gente continuar tendo as grandes plataformas, sejam elas na TV e tal, ou plataformas de conteúdo, né? Para tratar dos mais diversos assuntos. Eu acho que tem alguns projetos independentes que estão sendo construídos aí, que a gente já vê na internet, que estão dando certo. Né? E entrando o 5G, né? A gente daqui a pouco, eu fico imaginando a possibilidade de o que hoje tu bota no rádio ali e tal, não precisa botar Bluetooth, nada, tu ligar o teu rádio e escolher a rádio que tu quiser, entendeu? O canal de YouTube ser mais acessível, no sentido de tu abrir e fechar aquela coisa. Vai mudar o consumo. Vai mudar, tu não pegar ali, tá indo pela beira ali na orla, né? Passou o estaleiro, dobrou, chegou na frente do Barra Shopping, puf, sumiu o teu sinal de internet, e a gente possa também andar pela beira do rio tendo internet. Durante toda a sua extensão. Não, na hora do... Tu vai ali pelo Timbucas, aqui não tem nunca, eu vou por ali pra minha casa, não tem internet nunca. E Paramboquina é uma cidade que não chega a 1,5 milhão de habitantes. Porto Alegre não cresce há uns 20 anos, é esse pessoal aí, é só, sabe? Não tem muito que... Eu sou bem crítica ao 5G. Não chegou ainda, né? É porque nem o 4, no caso, né? Não, 5G, o Brasil vai ter que tomar uma decisão, né? O Lula foi com o Biden e foi lá no Xi Jinping, né? O nome, e foi visitar a Huawei lá, né? A Huawei, aquela loja. Nós vamos escolher um dos dois, ou 5G chinês ou americano. E aí não tem que entrar em ideologia, o que é melhor para o Brasil. Claro, né? Sem dúvida. Porque não é só nos entregar o 5G, é ver o que vem junto. Vamos construir indústrias aqui, vamos botar brasileiro a trabalhar, sabe? O que cada um deles vai nos dar, não interessa. Mas daí eu tenho esperança de que dê um upgrade, vai nos facilitar muito na comunicação. Sem dúvida, sem dúvida. Porque hoje a gente tem esse problema. Quando de fato chegar, eu acho que vai revolucionar. Mas precisa chegar, inclusive vai melhorar o 4G, né? Porque daí vai liberar a banda. As bandas, não, certamente. E tudo chega caro e depois acaba, né? Claro, tudo que é novidade é mais caro. É o carro elétrico, eu estou com 60, eu estou esperando ali mais uns 40 anos, eu pretendo ter um carro elétrico para comprar baratinho. Preço popular. Pô, eu vi um cara na Gaúcha, chegou a dar uma entrevista, 109 anos, foi no jogo do Beira-Rio. Maravilhoso. Eu já disse, porra, então eu fiz os cálculos, né? Vai chegar. Tem mais 49. Tu sabe que o Dado Schneider, que nos deu uma entrevista em outro programa nosso aqui do Coletivo.tv, ele disse, eu vou morrer com 110 anos. Ele determinou, eu vou até os 110 anos. Já definiu a idade. Já definiu, eu vou até os 110 anos. Ele disse que fez, se não me engano, eu posso estar errada, mas 60 anos, né? Ele disse, agora eu já passei da metade da minha vida. O Dado foi um cara decisivo, né, na formação da marca da Claro. A gente fala sobre isso, exatamente, inclusive. A gente falou sobre eu lembro, tive aula com ele, fomos colegas. Ele é um cara decisivo nesse projeto, foi ele foi ponta de lança disso. Se a gente quiser falar de tecnologia de telecomunicação,
tem que passar pelo dado, né? Ou pelo menos em termos de marketing. E é um palestrante de mão cheia também. Maravilhoso. Dá palestras pelo Brasil inteiro. É verdade. Gente, muitíssimo obrigado, meninos. Obrigado, foi uma honra. A gente que agradece pelo papo e pelo convite. E para vocês que ficaram até aqui conosco, gostaram do conteúdo, tem muito mais aqui no Coletiva.tv. Até o próximo episódio.